Ok, aqui estamos uma vez mais com o nosso episódio onde nós falamos de uvas e personalidades. Hoje com uma grande referência do cinema brasileiro, o nosso amigo, posso tratar e fazer isso e falar dessa forma, Rubens Genaro, uma referência para o cinema brasileiro, tá? Com grandes convidados, grande currículo e lá está, acedeu ao nosso pedido para estar presente nesta entrevista. Sr. Rubens, muito obrigado por ter vindo, tá? Agradeço a confiança. Então vamos começar já do meu modo informal. Rubens Genaro, uma referência da família Garibaldi, em Curitiba, uma referência do cinema e uma referência também de ter sido, como posso dizer, um dos últimos diretores a dirigir um grande monstro de Hollywood, Anthony Quinn. Primeira pergunta, como é que surgiu o clique inicial para o mundo do cinema? Bom, eu venho de uma família que desenha. A minha experiência inicial é gráfica. Dessa experiência gráfica eu fui fazer um curso de arquitetura. Da arquitetura vim para a publicidade e da publicidade eu fui para o cinema. Ou seja, da imagem fixa eu tentei caminhar com as imagens em movimento, que é o cinema, que é o audiovisual. É uma coisa progressiva na descontinuidade que é a vida. Mas falando da nossa amizade, você tem a minha recíproca amizade e admiração pelo seu trabalho. E assim eu saúdo inicialmente os seus espectadores e telespectadores. Obrigado pela confiança. Nesse caminhar, muitas personagens se fizeram presentes. Nós, em off, já falámos sobre a questão de como é que foi, posso dizer, o escolhido por Anthony Quinn para fazer um dos trabalhos de relevo do Anthony Quinn. Como é que foi essa responsabilidade, esse sentido de ser o escolhido? Bom, o Quinn, numa ligação que eu fiz a ele na época, ele me disse, is it time to go now? I'm going to Brazil. Aí eu perguntei, but Mr. Quinn and the liars, the agreement? Ele disse, oh, I hate the liars. Fuck the agreement. I am going. E disse que era a experiência que ele gostaria de fazer na América do Sul. Veio para Curitiba para fazermos um filme Oriundi. E a crítica contrária diz que é o último filme dele porque o filme é ruim. Mas acredito que não, porque o filme continua sendo exibido desde então, desde que foi lançado, sem parar, em algumas televisões, em alguns cinemas pelo mundo. À exceção do período da pandemia, nós sempre temos notícias de que o filme continua sendo exibido. Recentemente, alguns jornais italianos fizeram uma reportagem sobre Oriundi e a memória do Anthony Quinn. O que o Quinn me ensinou foi a pensar de maneira grandiloquente, no sentido de uma grande loucura de fazer, de buscar fazer, não de ter uma grande loucura destrutiva, mas ao contrário. O nosso desafio, principalmente nesse momento que o Brasil e o mundo está numa situação muito difícil, nós temos que sonhar e pensar grande, pensar no impossível para que possamos fazer aquilo que é possível dentro do nosso microcosmo. Então, o Quinn me dizia, be professional, you are the producer. Ou seja, você tem que ser corajoso, os problemas vão acontecer e você tem que tentar resolvê-los. E para desse mimimi latino-americano de ficar culpando o governo, culpando isso, culpando aquilo. Muitas vezes a solução para os nossos problemas está ao nosso lado. Nós temos que aprender a ver isso, essa equação, buscá-la. De maneira que, tendo feito esse filme, nós avançamos para outros projetos, como foi fazer o filme Cafundó, que é uma coprodução nossa com a Prole de Adão, do Paulo Betti. Trouxemos o filme que fala de um tropeiro negro que fazia Viamão a Sorocaba, o caminho das tropas. E fizemos um filme aqui em Vila Velha, Ponta Grossa, também na Lapa e Paranaguá, um filme que fala de um ex-escravo. E esse filme nos deu grandes alegrias, tendo recebido prêmios no Pan African Film Festival,
tendo recebido prêmios lá no Festival de Hawkesbury e tendo um upgrade na carreira própria do Lázaro Ramos. Mas o detalhe que esse filme fala de um preto velho foi feito num estado e numa região que eu confesso, para minha surpresa, uma região onde as elites ainda são, infelizmente, muito racistas. Lamento dizer que no Paraná e certas regiões do Brasil, notadamente no Sul, há um racismo terrível com relação aos afrodescendentes. De maneira que nós contribuímos para que esse racismo seja diminuído a cada dia e estamos solidários às causas dos afrodescendentes. Como estamos solidários nas causas das minorias. E buscamos, através do nosso, digamos assim, às vezes equivocado cinema, dar respostas para essas pessoas, para essas minorias, para esses sem voz, né? Não de maneira messiânica, mas é porque a nossa imperativa necessidade no momento é de fazermos algo para o que o nosso espectador, o nosso brasileiro, o nosso sul-americano, o nosso latino ibérico lá de Portugal entenda que nós fazemos parte de uma grande comunidade ibero-americana e que temos que produzir audiovisual para nós, usando as nossas obras literárias, o nosso grande acervo, sem nos contrapormos de maneira violenta aquilo que nos é imposto, uma variante assim, a cultura McDonald's. É fato. Eu vou lutar até o último momento para que eu não me transforme num sanduíche do McDonald's e nem aquela cultura que eu herdei. Isso me leva de encontro à arte e à cultura ibero-americana, Portugal, Espanha, Itália e tudo aquilo que representa a nossa latinidade. Estamos a falar desculpa interromper, de uma fórmula de esclarecimento e também de evolução cultural. Tu, lá está, como catalisador, eu não direi radical, mas uma variável, um radical livre que tem como objetivo, através da tua obra, da tua arte, da tua expressão, da tua assinatura, fazer esse esclarecimento, correto? Eu acredito que, na medida do possível, vencendo a minha mediocridade, eu tenho feito esforço nesse sentido. Para tanto, concluímos já no ano de 2020 uma coprodução com a Argentina, chamada Águas Selvagens, que trata de problemas que temos comuns na tríplice fronteira, Paraná, Paraguai e Argentina. Ou seja, a tríplice fronteira brasileira com esses países tem vários problemas que são abordados nesse nosso filme. E é uma coprodução primeira que realizamos com Buenos Aires, com grandes roteiristas argentinos, também em busca de fortalecer a nossa ideia de latinidade e de concatenarmos ações para preservarmos a nossa cultura. Eu não direi assim, eu já te conheço há um pouco, se me permites dizer que já te conheço, mas é assim, o Rubens, acho que já é nato dele, o sangue italiano, ser de alguma forma, eu não direi agitador não na questão de depreciativo, tá? Mas é assim, algo que gosta de ver as águas a mexer, puxar o termo oriundi, tá? Originário da Itália, com aquele espírito de desbravador. Não, eu tenho que fazer algo para que as pessoas vejam, mas é assim, é a minha natureza. Sentes de alguma forma essa genética italiana como algo responsável por essa tua atitude progressiva de mostrar assim, há algo a dar valor. Eu sou a imagem daquele que de alguma forma quer passar esse incentivo de valorizem-se. Sentes essa responsabilidade? Eu sinto essa responsabilidade. Você avalia bem a minha psicologia. Eu acredito que nós temos que fazer algo para melhorar o nosso entorno, para melhorar o nosso mundo. Nós não podemos ser apenas receptivos ou consumidores. Nós temos que vender da maneira melhor possível aquele nosso, entre aspas, né, o nosso peixe, aquilo que faz parte da nossa tradição genética, cultural e religiosa
espiritualista. A minha opção é pela não violência. Se você me perguntar quem é meu guru é o Mahatma Gandhi. Mas do ponto de vista do voluntariado político, o meu guru é o Garibaldi, é a Anita Garibaldi, é o Giuseppe Garibaldi, né? Como existem outros grandes exemplos da história portuguesa e europeia, sobretudo latino-americana. Então, assim, o nosso audiovisual, ele é um audiovisual engajado, não partidariamente engajado, mas na busca da preservação da nossa sonhada unidade sul-americana, né? Identidade própria. Identidade própria. Por que nós não podemos falar dos nossos indígenas, dos nossos afrodescendentes, das belas histórias que Portugal teve com o Brasil, né? Por que nós não podemos falar do imperador Dom Pedro II, que era uma figura exponencial na vida do Brasil e do mundo em determinado momento, e permanece aí nas brumas do tempo, né? Uma grande entidade que foi o Dom Pedro II. Nós não temos filmes a respeito, né? Enquanto isso, exaltamos certos golpistas de uma mediocridade estrondosa, né? Então, veja, as ideias dominantes de uma época são as ideias da classe dominante. Nós não somos a classe dominante, portanto, vamos falar das ideias que não são dominantes. E, por não serem dominantes, são razoavelmente de qualidade. Por isso que elas permanecem. Eu geralmente costumo dizer, no mesmo sentido, mas numa filosofia diferenciada, dar valor à uva, não ao rótulo. Não à cultura McDonald's, mas sim à cultura própria que é existente na natureza própria daquilo que nos rodeia. Lá está, assim, é o nosso fundamento puxar as uvas, e não os rótulos. Ruben, agora para finalizar, eu gosto de fazer uma pergunta assim, e não direi incisiva, mas de alguma forma com uma determinada responsabilidade para passares um legado da tua personalidade. O que é que os teus olhos dizem? Meus olhos dizem que a realidade atual é muitas vezes triste e que nós temos que buscar reinventar a esperança todos os dias. Eu tenho 3 filhos, uma neta, um genro, 2 cachorros e grandes amigos, e eu quero transmitir aqui a minha amizade por você, o meu respeito aos seus telespectadores, e nós temos que procurar tornar o nosso mundo melhor do que aquele que recebemos. Essa é a nossa função. Meus olhos veem algo a ser atingido, uma utopia. Devemos caminhar para ela diariamente. É isso. É este o gene sintético do Garibaldi, visto nas veias de um natural italiano, podemos dizer assim. Foi mais uma presença aqui no nosso espaço. Sr. Ruben Genaro, muito obrigado pela sua presença, pela sua contribuição, agradeço. Então vamos fazer uma pausa e agora de seguida vamos passar para a nossa sugestão da semana. Já, já. Temos um Di Malo, tá? Malbec, a uva, só que no caso do Uruguai. São 12 graus e meio, 12,5 graus de álcool na sua estrutura. Estamos a falar de uma cor que acompanha no copo, talvez com aquela questão de tons violeta, tons rosáceos, mas é assim, puxando então um comentário de outro rótulo, é um vinho que tem exatamente a mesma estrutura de que desce redondo. É um vinho que acompanha perfeitamente um churrasco típico brasileiro, desde as entradas ao queijo coalho até às peças principais, fazendo um casamento perfeito na sua estrutura de acompanhamento. Tá? Então, assim, 12,5 graus de estrutura, um acompanhamento e um casamento perfeito com carnes, massas, com molhos bem estruturados, queijos moles, um casamento muito interessante no palato, onde vai puxar tons frutados, um pouco de pimenta branca no final, tá? Mas a questão de ser fluido no palato e fazer todo esse acompanhamento estrutural na harmonização com essas proteínas vai dar esse casamento perfeito, como eu digo. Vai ser um vinho acessível, um vinho redondo e um vinho fácil de beber com esses acompanhamentos. Estamos a falar então de
Mesmo a nível do churrasco brasileiro, vocês vão ver que, assim, independentemente da questão do tempero, vai acompanhar. É um vinho frutado, tá? Tem uma personalidade própria, tem corpo, tá? Mesmo com os 12,5, não vos vai deixar mal, é um vinho acessível para esses momentos inusitados, como eu comentei, que são necessários e muitas vezes tenho visto a alteração de costumes e hábitos ao invés de não direi subtrair a cerveja, mas muitas vezes equiparar ou dar como opção um vinho com uma uva mais ou menos estruturada para o prato que é aconselhado. Estamos a falar de um vinho que assim, não está, no palato é fácil de beber. Estamos a falar de uma questão de um vinho que se quer fácil, acessível, uma boa opção, uma boa escolha. Vão no mercado e, como eu repito sempre a mesma frase, sejam vocês próprios o vosso Indiana Jones na questão da procura daquilo que vocês querem, daquilo que vocês gostam e que é a vossa opção. Não se assustam muitas vezes com o rótulo. Peço muitas vezes, e como tenho aconselhado, têm dúvidas, perguntem, mas eu provei uma uva que era diferenciada. Há sempre uma relação que eu faço da questão de preço-qualidade. Há vinhos acessíveis que muitas vezes têm as mesmas estruturas. E como ver isso? Simples. Todos os vinhos, como eu costumo dizer, têm informações no contrarótulo. Para além da parte administrativa e burocrática, de registro, etc., vem sempre a questão da região que é feita, parte administrativa e burocracia normal. Mas tem o rótulo, tem a uva, tem a graduação alcoólica e tem sugestões de harmonização para com essa estrutura. Façam comparações, vocês têm acesso a esse mundo já da América Latina numa prateleira do vosso mercado, em que vocês veem 1001 opções de 1001 países, podemos dizer assim 1001 países, porque lá está, mesmo vocês tendo acesso às opções da América Latina, vocês veem uvas facilmente estruturadas, uvas amigáveis, digamos assim, para as vossas propostas e sugestões para os vossos pratos. Ok, então aqui mais uma personagem, tá? Mais uma de individualidade, mais uma personalidade que temos o prazer de estar a falar hoje. Willy Schumann, obrigado por teres vindo, Willy. Tá? Eu que agradeço o convite da sua produção, Farrapa, uma honra estar aqui com você de novo. De novo, assim, até agora vamos ao mais difícil, vamos fazer aquelas perguntas que ele não gosta que eu faça ou que de alguma forma eleve o currículo dele. Psicanalista, comunicador, o David Letterman de Curitiba, um currículo a nível de comunicação bastante grande, tá? Bem grande, bastante amplo, muitas figuras públicas que já passaram pelo chaise longue do Willy Schumann, mas é também o mentor da imprensa gourmet. Primeira pergunta, Willy. A gastronomia é um bom comunicador? Sim, a gastronomia a gastronomia é um prazer, é uma forma de você comunicar prazer, felicidade para as pessoas. É isso que a gastronomia, de certa forma, nos transmite, né? Quando nós tomamos um bom vinho ou comemos aquela comida maravilhosa, aquela degustação lenta, calma, isso é uma forma de se comunicar alguma coisa, né? Resumindo, comunica-se felicidade, né? Isso é o mais legal. Podemos dizer que seja um remédio para a mente, a gastronomia? Sim, também, né? Eu acho que você tem um gatilho que você dispara aí, que é ficar bem, é se sentir bem, né? Por que nós, quando vamos a um restaurante, é quase que como um ritual, né? Correto. Você vai, você quer ser bem atendido, você começa a degustar aqueles pratos lentamente, você vai na carta de vinhos, escolhe um vinho, tudo aquilo é para o seu prazer, né? É para te deixar melhor, para que você se sinta melhor, né? Por isso eu, como jornalista, montei há alguns anos o site imprensagourmet.com.br para divulgar tudo o que acontece no universo gastronômico do país.
Começou em Curitiba, mas aos poucos o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, foram me procurando para divulgar coisas, né? Então eu gosto muito de estar trabalhando nessa área de gastronomia como jornalista. Eu acho um barato você poder mostrar coisas diferentes. E eu tive a oportunidade, como jornalista de gastronomia, de conhecer pratos de vários lugares do mundo, né? É interessante você conhecer a comida vietnamita, chinesa, japonesa, que são comuns aqui no nosso país. A comida indiana, por exemplo, né? Cada um com as suas características, né? Mais apimentada, menos, né? Mas é interessante, né? Então, é isso que a imprensa gourmet tem me proporcionado, né? O teu percurso é assim, comunicador, psicanalista, jornalista. Vamos ver a tua parte da tua área da psicanálise. Freud, lá está, super-homem, não, exatamente, Freud, a questão do super-homem. Como é que tu passas de uma chaise longue, tens uma evolução da informação, comunicador, e depois passas para a cozinha? Viste aí um escape, uma forma de evidenciares toda a informação, para além da cultura, na psicanálise, acumulas muita informação, mas tens que ter um escape. A questão da gastronomia para ti foi um escape, uma leveza ou uma área onde tu podes desabafar num sentido mais espiritual? Assim, Farrapa, eu decidi fazer algumas coisas na minha vida que eu sempre gostei, né? Então, eu sempre estudei comunicação, eu sou formado em comunicação social, pós-graduado em comunicação social, também tenho essa formação em psicanálise, porque eu gosto disso, né? Evidentemente, sair de uma consulta de psicanálise, de um atendimento de psicanálise, e ir para casa e você preparar um prato é muito gratificante, é desestressante. Correto. Né? Agora, o jornalismo, agora estava aqui pensando, o jornalismo e a psicanálise, ela tem ali um ponto de convergência, né? Porque o jornalismo é investigativo, né? E a psicanálise é uma investigação do comportamento humano através do subconsciente. E tu consegues... Essa é a ideia do Freud, né? Exatamente. E tu consegues achar um equilíbrio entre os dois? Achar um catalisadorzinho que equilibra? Consigo fazer essa divisão, ainda tendo como psicanalista, né? Justamente porque eu tenho uma grande experiência de vida e estudei muito sobre isso, porque no jornalismo a gente não estuda só escrever ou falar bem. No jornalismo você estuda também psicologia, psicanálise, sociologia, economia e por aí vai, né? Então, o estudo da comunicação social, ele nos dá um conhecimento mais abrangente. Claro que cabe depois ao acadêmico buscar aquilo que ele se interessou mais, né? Eu gosto, por exemplo, de escrever muito, né? Além disso, eu escrevo alguns livros, já escrevi alguns livros. O meu primeiro lançamento foi Cidade dos Monges, que é da minha experiência da época que eu morei em Munique. Inspirado nisso, eu fiz uma ficção, mas tem muita coisa ali inspirado na realidade, né? Eu trabalhei em Munique como correspondente internacional de uma revista chamada Bem Pública, que já foi extinta com toda essa crise, né? Mas tudo isso eu acabo absorvendo, né? Agora estou trabalhando num livro que se chama Terapia Confidencial, né? Inspirado nos meus pacientes, evidentemente para não comprometer esses pacientes, trocando nomes, situações, profissões, até porque uma das características da psicanálise é o sigilo do trabalho, né? Então, é uma coisa assim que é feita em consultório fechado, em ambiente clínico, né? Que é uma coisa bem diferente. E depois disso, nada melhor do que chegar em casa e poder fazer um churrasco, por exemplo, que é uma paixão minha, né? A nossa geração, posso falar a nossa geração, continentes diferenciados, tá? Mas a nossa geração geralmente traz muita formação para avaliar a informação. A geração atual tem muita informação e pouca formação, correto? Exato, há muito equívoco, né? Exatamente. Eles não conseguem discernir entre o certo e o errado, eles não conseguem saber aquilo que é realmente notícia daquilo que é fake, né? E fica nessa confusão. Aliás, é uma geração
uma geração completamente equivocada, na minha opinião, né? Porque é a geração que não quer estudar, que não quer trabalhar, é uma geração que, inclusive, colabora com essa informação falsa, né? Então, assim, infelizmente mudou bastante. Eu me assusto de ver, do ponto de vista comportamental, o que é essa geração chamada geração Y. Tu sentes-te, de alguma forma, com esse peso acrescido e essa responsabilidade ao passar essa informação. Nos teus livros fazes transparecer essa ética e essa responsabilidade. Quão pesada é essa responsabilidade, perante a teu ver, para passar essa informação? Então, os livros são, na verdade, eu trabalho muito com a ficção, né? Mas do ponto de vista jornalístico, quando você vai escrever um texto para a imprensa, eu também tenho lá o portal Paraná Imprensa, onde nós trabalhamos. Nós vamos identificar a informação, nós vamos buscar a informação para que não passe algo errado, uma informação errada. Então, é preciso investigar, é preciso ir atrás da informação. Buscar fontes, sabe? Correr atrás das pessoas para ver a veracidade de um fato. Não censura, mas um filtro. Não censura, mas um filtro. Exatamente. Não há nenhum tipo de censura. Aliás, o jornalismo deve ser equilibrado, né? Correto. Ele deve ser imparcial, né? Essa palavra até é um pouco desgastada no jornalismo, porque parece que toda a imprensa é parcial, mas não é. Ainda nós queremos passar a informação imparcial, independente se é daquele lado ou do outro extremo. O importante é que você passe uma informação correta. Isso é um juramento que a gente faz, inclusive, quando termina o curso de comunicação social. Ou seja, nós, assim, lá está, eu tenho em alta estima o Willy Schumann, que lá está, como eu digo, o David Letterman, curitibano, é assim, essa responsabilidade, tu ao transpareceres, tu tens também a responsabilidade de não tornares essa tonalidade de responsabilidade e informação para ser passada para um povo, digamos assim, que necessita dessa informação cultural e desse equilíbrio, correto? Eu acho assim que cada vez mais o jornalismo ele vai ter uma importância grande nesse mar de fake news. Formação. A formação. Então, quer dizer, você é um jornalista, você tem um registro profissional, isso vai trazer mais credibilidade para aquilo que está sendo escrito. Porque hoje redes sociais, que é muito legal, apoio, mas tem muita bobagem que se escreve ali e tem muita gente espalhando bobagem por maldade. Né? Então é preciso separar o joio do trigo. Né? Então por isso que o jornalismo vai ter esse valor agregado de se passar uma informação com credibilidade. Existem, claro, jornalistas e jornalistas, né? Mas ainda acredito que a nossa profissão vai ser muito mais valorizada daqui para frente. Vai ser aquele livro da prateleira. Willy, agora para finalizar, eu faço sempre esta pergunta no final, porque lá está, eu gosto de mostrar o comum mortal, a realidade da personalidade que eu trago aqui. Willy, o que é que os teus olhos dizem? Os meus olhos dizem que a felicidade, a quintessência no mundo, é você estar em paz com a simplicidade da vida. Curtir as coisas simples da vida. Não queira complicar a sua vida. Não queira transformar tudo em tragédia. Os meus olhos veem simplicidade e felicidade a partir disso que eu estou falando. Há um equilíbrio que tu queres deixar a transparecer, porque geralmente as mídias muitas vezes multiplicam o brilho e não a formação, correto? Ou seja, o conteúdo. Qual é o teu conteúdo que queres passar para esta geração que pode-se dizer que esteja perdida? Que uma frase feita para finalizar ou um contexto teu de matriz que queiras passar a essa geração que está agora à busca dessa orientação? Essa geração, como havia dito, precisa se informar, precisa se formar, precisa ter uma mente
bem moldada para que se possa ter uma opinião e não ir em conversa de outras pessoas, né? É preciso que se tenha uma personalidade intelectual para que você possa tomar uma decisão, ou seja, política, socialmente, profissionalmente e por aí vai. Né? Então é assim, o nosso convidado Willy Schumann, é assim, os teus contactos também da imprensa gourmet vão passar aqui no rodapé. Willy Schumann, obrigado pelo conteúdo que passaste. Foi a nossa personalidade perante esta uva.